Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fecomércio RN. Trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Esther Bom. Surpreenda-se. Novos sabores. Muitas delícias. Unifacex. A única universidade do RN com o IGC4. Incó. Experiência que faz história. Sicredi, gente que coopera, cresce. O ponto de vista de hoje recebe uma profissional da área de odontologia que vai nos falar sobre uma especialidade que se desenvolve com muita rapidez atualmente, graças às inúmeras técnicas modernas que fazem dela uma das mais procuradas. Refiro-me à odontologia estética. E a profissional que eu entrevisto hoje com muita satisfação é a doutora Jamile de Negreiros Diógenes Torres. Formada pela UFRN, especialista em odontologia estética, em prótese pela ABO e maestria em dentística pela instituição FAO Arte e Ciência, ela é uma das mais conceituadas profissionais na sua área aqui no Rio Grande do Norte. E vai nos explicar o que é a sua especialidade, além de esclarecer e tirar eventuais dúvidas que porventura tenhamos sobre ela. Nessa entrevista que tenho certeza vai interessar a todos vocês, telespectadores e telespectadoras. Mas antes de começar a entrevista, eu quero aproveitar e mandar um abraço para os meus amigos dentistas Lendilson Carvalho, Keila Barreto Meira, Dixon Fonseca, Mário Galvão e Bruno Maia. E nós vamos começar essa entrevista maravilhosa. Doutora Jamile Diógenes, eu quero agradecer a você ter aceitado o convite. Aliás, já fazia muito tempo que eu tinha lhe convidado e você sempre dizia, não, na próxima semana, no próximo mês, mas sempre tem o dia certo para as coisas acontecerem. E hoje está sendo esse dia quando eu tenho a felicidade e a alegria de entrevistar você, uma grande profissional, que certamente vai dar uma aula para a gente, não só para mim, mas para todos os nossos telespectadores. Muito obrigado, Jamile, por você estar aqui abrilhantando com a sua presença esse nosso programa de hoje. Nelson, eu que agradeço o convite, agradeço também demais os elogios, acho que você foi muito gentil. E é um prazer enorme, e é um prazer enorme estar aqui. Me diga uma coisa, você é formada em odontologia há quanto tempo? Eu sou formada há 16 anos pela UFRN. Há 16 anos? Há 16 anos. Aqui mesmo do nosso estado, na nossa Universidade Federal. Isso, aqui na Federal. Desde o seu tempo de faculdade, você já sabia ou não que essa seria a sua atividade maior? Seria exatamente a sua especialização, a odontologia estética? Eu tinha muita afinidade pela odontologia estética na época da graduação. É tanto que, quando a gente ia a congresso, apresentar trabalho, eu sempre me direcionava mais para a odontologia estética. Realmente, alguma razão especial, específica? Eu acho que é a busca pelo sorriso bonito, né? Então, naquela época a gente estava começando com clareamento, então isso chamava muito a minha atenção, porque tinha um resultado fantástico e eu fui procurar estudar. Foi por isso. Jamile, me diga uma coisa, quando essa especialidade ela se torna imprescindível para o paciente? Eu considero imprescindível quando o sorriso está inibindo uma pessoa a sorrir. Então, eu acho isso fundamental. Se está inibindo, então justifica ela procurar o profissional da odontologia estética. Quais os principais motivos que tem levado a pessoa, homem ou mulher, ao seu consultório, para se tratar com você em busca desse sorriso? Quais são exatamente esses principais motivos? Normalmente eles chegam se queixando ou de espaço entre os dentes, ou de uma cor escura, né? Ou dentes desalinhados, eles podem estar afastados ou então mal posicionados, né? Ou então, às vezes, até uma prótese que está incomodando, está visível, né? Ou então também tem uma restauração que as pessoas percebem.
As pessoas procuram mais hoje pela naturalidade do sorriso, né? Que tem uma restauração, ela não vai mais poder voltar atrás, mas que essa restauração seja que ninguém perceba. Quais as principais modalidades da chamada reabilitação oral? A reabilitação ela é muito abrangente, né? Você pode repor desde um grupo pequeno de dentes até um grupo maior de dentes. E quando você trabalha em um grupo maior de dentes, você pode trabalhar desde um dente natural até em cima de um implante, né? Então ela é extremamente abrangente. Pode usar a prótese fixa, a prótese semifixa, né? Então tem uma gama enorme hoje de se trabalhar a reabilitação oral. Quando você recebe o cliente no seu consultório, você observa tudo, você faz um planejamento para cada tipo específico de problema? Nós fazemos o planejamento, primeiro na consulta eu tenho que escutar a queixa do cliente, né? Baseado nessa queixa eu faço o planejamento. E se essa queixa ela está bem voltada para a estética, a gente pode fazer uma simulação que a gente considera o test drive do sorriso, né? Que é o teste Smile. Então, a gente simula como que esse cliente pode ficar no resultado final e aí é uma vivência maravilhosa para ele, porque ele consegue se ver como é que ele vai ficar no final, como ele vai ficar no final do tratamento, né? Como é esse test drive? Não ia falar test drive, você falou... Mas é só para o cliente entender melhor. O teste Smile, a gente coloca uma resina no dente, de forma provisória, lógico, mas já imaginando como vai ficar a forma do dente, o alinhamento do dente, né? Ele fica bem próximo do que vai ficar no resultado final. E ele vai pela manhã cedo no consultório, a gente faz essa simulação e ele passa o dia todo com essa simulação para mostrar à família e volta para o nosso consultório e dá todo o feedback, se gostou, se quer maior o dente, se quer menor e em relação à cor também. Feito esse teste Smile, quais os procedimentos que acontecem a partir daí? Então, o teste Smile, ele serve para o cliente para ele se ver esteticamente como ele vai ficar no resultado final. Para mim, profissional, ele é super importante para ver em relação à parte da oclusão, né? Então, fechando esse diagnóstico, a gente parte para a execução do procedimento estético, seja ele em resina ou seja ele em porcelana. Qual é a diferença? A resina seria antes de ser definitivo e a porcelana já é em definitivo? No caso das facetas tipo lente de contato, sim. O teste Smile se faz em uma resina provisória. E a faceta, né, a definitiva, digamos assim, a faceta tipo lente de contato, ela é feita em porcelana, ela é feita em cerâmica. Em cerâmica. Isso. Agora, você vai tirar um pouquinho a curiosidade, que eu não sou dentista, não entendo nada disso. E estou aprendendo com você, como eu tenho certeza, o telespectador também. O que é uma faceta? A faceta, que o pessoal usa mais hoje o nome como lente de contato dentária, ela é um fragmento de cerâmica que cobre o dente. Ela cobre o dente, melhorando a cor, a forma e a textura do dente. E aí a gente coloca essas facetas melhorando o alinhamento dos dentes. Então, quando a gente trabalha em um grupo de dentes, com as facetas tipo lente de contato, a gente consegue transformar o sorriso. Todas as facetas têm essa formatação e essa denominação de lente de contato ou existem facetas diferentes das facetas de lente de contato? Na realidade, o procedimento faceta já se faz há muitos anos na odontologia. Só que agora, com o uso da magnificação, que são as lupas, a gente consegue fazer preparos muito menos invasivos. A gente consegue fazer um preparo extremamente, digamos assim, conservador. E às vezes até nem fazer preparo. E como ela se torna muito fina, aí a pessoa está associando já a lente de contato por ela ser extremamente fina. Mas na realidade elas já existem há muito tempo. Só que agora estão se fazendo extremamente finas, aí estão se usando esse nome. Quais as indicações, portanto, para se utilizar essa faceta tipo lente de contato? Tem alguma especificidade ou qualquer pessoa pode fazê-lo? As indicações, você está falando? A indicação, exatamente. As indicações... Para o uso dessa lente específica, fininha,
que está em moda agora, está todo mundo falando. Inclusive associa com os olhos, né? Que são duas partes do rosto das pessoas que são muito observados, os olhos e os sorrisos. Então, as facetas eu indico fazer quando você quer melhorar cor e forma do dente, né? E o alinhamento. Porque nós trabalhamos de uma forma que você consegue dar uma harmonia a todo o sorriso, trabalhando assim. Então, e a pessoa está inibida em relação ao sorriso, quer aumentar o tamanho dos dentes e melhorar a cor, normalmente a faceta ela é bem indicada. Ela é bem indicada. Quantas sessões são necessárias para se fazer exatamente essa faceta lente de contato? Em média, são 2 a 3 sessões, né? Passando da fase do teste do sorriso, que a gente já fecha o diagnóstico, tanto em relação à oclusão e à estética, tem uma sessão de preparo do dente, né? E em uma outra sessão a gente faz a prova da faceta. É rapidíssimo. E na outra sessão é só um controle. Existe, porventura, algum tipo de contraindicação para o uso da lente de contato? Então, aí é que está. As contraindicações, elas são muito relacionadas a quando a pessoa não tem um suporte oclusal. Quando a pessoa não tem um suporte oclusal posterior, as forças, elas não são bem distribuídas. Então, essa seria uma contraindicação. Quando que isso acontece? A pessoa tem alguma perda de dente posterior e acha que já pode colocar a faceta, na realidade não é bem assim. Primeiro a gente tem que trabalhar a oclusão, né? Trabalhar a parte de trás para distribuir bem essas forças. Por quê? Porque senão vai haver uma sobrecarga na frente e a gente vai ter um insucesso. É o quê? As pessoas chegam com as facetas quebradas. Não saia daí. A gente volta já já para o nosso segundo bloco. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Seja bem-vindo ao mundo mais humano e colaborativo. A partir de agora, os cooperados das cooperativas filiadas à Unicred Norte e Nordeste passam a ser associados Sicredi. Quem acredita no valor da cooperação sabe que essa união de forças faz a diferença na vida financeira de milhões de pessoas. Tudo isso de um jeito mais próximo e simples. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Unifacex, um dos melhores centros universitários do Brasil, acaba de inaugurar novo campus Imaculada Conceição. Lança novo curso de farmácia, com moderna proposta pedagógica. Tem o melhor curso de administração do RN e diversos outros à sua escolha, com a qualidade que fazem do Unifacex e GC4. E para você ter ideia, não tem uma única universidade privada no RN com GC4. Unifacex, 5 unidades com a mais completa estrutura para você. Vestibular toda quarta e sexta. Os sabores Esterbon surpreendem o Rio Grande do Norte e é aqui, no nosso estado, onde são produzidas essas maravilhas, em uma das mais modernas fábricas da América Latina. Na Esterbon, tudo é produzido com muito carinho, seguindo os mais exigentes padrões de qualidade e de responsabilidade ambiental. Exija a qualidade Esterbon na sua casa. O sabor genuinamente potiguar vai continuar te surpreendendo. Valorização social. É sob essa denominação que o Sistema Fé Comércio do Rio Grande do Norte, por meio do SESC, promove cursos que buscam desenvolver e despertar habilidades pessoais de modo a transformá-las em opção de geração de renda. São cursos nas áreas de culinária, artesanato, imagem pessoal, corte e costura, entre outros. Com preços subsidiados e reconhecida qualidade no seu conteúdo, os cursos redundam na democratização de oportunidades e podem ser feitos por comerciários, seus dependentes e população em geral. Ao longo de 2016, serão cerca de 420 vagas em diversos cursos que também seguem a máxima da capilaridade da atuação do Sistema Fé Comércio, beneficiando pessoas em vários municípios potiguares, como Caicó e Mossoró, além da capital, Natal. Os editais são lançados mensalmente e as inscrições são feitas nas unidades SESC, onde os cursos serão ministrados. Mais informações no www.sescrn.com.br. SESC, uma instituição do Sistema Fé Comércio RN. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade.
O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. O INCOR Natal é especialista em clínica e procedimentos de alta complexidade ligados ao coração. Além da melhor equipe de cardiologia da cidade, ainda oferece serviços de geriatria, endocrinologia, neuropediatria, dermatologia, além de muitas outras especialidades. Tudo isso acontece tanto na unidade clínica da Miguel Castro, como também na unidade hospitalar na Promátria. E nós voltamos à nossa entrevista com a doutora Jamile Diógenes. Eu vou lhe fazer uma última pergunta relacionada com as duas últimas que eu fiz no primeiro bloco. Fazer essas lentes de contato é um procedimento dolorido? Não, não é dolorido, porque é um mínimo desgaste que se faz no dente e tem alguns casos que não se faz o desgaste, né? Então, partindo desse princípio, ele não vai ser doloroso. Você falou no primeiro bloco do porquê que as pessoas lhe procuram para fazer o embelezamento dentário, enfim. E você falou também que as pessoas que têm espaçamentos, etc, etc, etc. E isso está me trazendo uma palavrinha que não quer calar, chamada implante. Implante dentário, implante odontológico. O que é um implante e como, desde quando ele se torna importante na sua atividade? Então, só para entender melhor, o dente ele é formado pela parte que a gente vê, que a gente chama de coroa, e a parte que está embaixo da gengiva, que é a raiz. Então, quando a pessoa perde o dente, a gente lança a mão do implante, porque o implante ele vai repor essa parte da raiz do dente. Então, o implante ele vai ficar dentro do osso e a gengiva cobrindo ele. Então, o implante vai permitir que eu coloque um dente artificial nele e, dessa forma, ele vai viabilizar a distribuição das forças oclusais. Porque se eu tenho o dente de um lado e tenho ausência do outro lado, então, com certeza, vai ficar mais força para o lado que tem dente. Então, quando eu reponho onde não tem dente com os implantes, eu consigo distribuir as forças oclusais e permite que eu consiga fazer um tratamento estético, de forma que ele seja mais duradouro, ele tem uma longa duração. Que não adianta fazer o tratamento estético sem que seja feito a distribuição das forças oclusais. Sempre que se faz implante, torna-se necessário exatamente a interferência posterior da odontologia estética? Na realidade, quando se coloca o implante, a gente vai precisar colocar o dente, né? Não necessariamente a gente vai estar trabalhando na frente, pode ser que essa perda do dente tenha sido atrás, mas a gente considera sim um procedimento estético, porque já que você está repondo o dente, você quer colocar ele o mais bonito possível. A odontologia estética, ela é aplicada tanto na parte superior como na parte inferior da boca, da arcada dentária? Porque o que é que acontece? Quando a gente está sorrindo, sempre aparece mais a arcada superior. E quando nós falamos, a arcada inferior aparece muito. Então, tem muitos casos que as pessoas que chegam ao meu consultório com queixa estética nos dentes inferiores, né? Ou por espaço nos dentes inferiores, ou porque está com dente escuro. Jamila, eu já fiz o clareamento só em cima, mas não fiz embaixo, né? Então, a arcada inferior, ela também influencia demais no sorriso e na fala. E na fala. Você falou em clareamento. O clareamento é uma técnica muito usada? Ele é uma técnica muito usada ainda, ele é uma técnica segura, né? E nós temos muito bons resultados com clareamento, porque tem pessoas que têm os dentes perfeitos, formato lindo, né? Uma boa distribuição, sorriso harmônico, mas ela tem uma cor escura. Então, realmente, a indicação é clarear. Você apenas clareando, você consegue um resultado fantástico. O que é que motiva o escurecimento dos dentes, seja da parte superior ou da parte inferior?
Bem, as causas dos escurecimentos, elas podem ser tanto exógenas como endógenas, né? As principais, elas são as exógenas, que são quando a gente entra em contato com os pigmentos ao longo da nossa vida, né? Que ela está tanto no fumo, né? Nos líquidos que tem muito corante, que seria o chá, os cafés, né? O vinho tinto. Então, tem uma gama de líquidos que pigmentam muito os dentes. E isso, ao longo dos anos, ele é acumulativo. Então, chega um período que realmente a pessoa se torna incomodada com aquele tom de dente. E aí, a gente lança a mão do clareamento para remover esses pigmentos. Na realidade, o clareamento ele é uma reação química. Ele vai entrar no dente e vai remover apenas o pigmento que está na estrutura dentária. Ele não vai agir na estrutura dentária, ele vai apenas remover o pigmento. Você chegou a falar, inclusive, no fumo. Uma outra pergunta, vinho tinto também deve ser Também. Potencializa esse problema do escurecimento do dente, né? O vinho tinto, ele potencializa o café, o suco à base de uva, né? Então, tem a pitaia, que é uma fruta que pigmenta demais, o açaí. Então, tem uma gama enorme de... Quando a gente vai começar o clareamento, eu dou uma lista de restrições. Lista de restrições? Lista de restrições. Tem um molho de tomate, o feijão preto. Então, a nossa orientação é que se faça substituições para que a gente possa fazer o clareamento de uma forma que a gente consiga um bom resultado. Diminui o consumo de pigmento para que a gente consiga ter um bom resultado. Todos os dentes podem ser clareados, tanto de cima como de baixo? Podem, tanto de cima quanto de baixo. E durante o clareamento, quais os cuidados que se deve ter para evitar exatamente essa questão de pigmentação, etc.? Os cuidados estão mais relacionados com essas restrições que eu te falei, né? Porque nós temos que imaginar o seguinte, se eu estou removendo o pigmento do dente, não adianta eu estar removendo o pigmento se você está consumindo o pigmento. Então, a restrição é importante por isso, até porque na fase de clareamento, o dente ele absorve o pigmento mais fácil. Então, precisa-se ter realmente as restrições. Quando não se consegue fazer as restrições, a gente pelo menos tenta diminuir o consumo. Eu perguntei sobre a faceta lente de contato e vou repetir a pergunta com relação a clareamento. É um procedimento dolorido? Olha, hoje o clareamento ele se torna bem mais confortável do que era antes, né? O gel clareador hoje, ele já tem substâncias que diminuem a sensibilidade, né? E isso está muito relacionado com a avaliação da consulta para saber se a pessoa tem algumas áreas que são possíveis a pessoa ter sensibilidade. A pessoa que tem recessão gengival, tem exposição de dentina, essa área ela não deve ser exposta ao gel clareador. Então, a gente tem que ter cuidado na indicação do tipo de clareamento. Uma pessoa que tem muita exposição de dentina não deve fazer o clareamento caseiro, né? Ela deve fazer o clareamento no consultório. Então, contornando isso, a pessoa não vai ter a sensibilidade. Jamile, após o tratamento estético dentro do seu consultório, são vários tipos, óbvio, né? Você tem a lente de contato, você tem clareamento, você tem várias coisas. Como é que o paciente deve proceder depois? Encerrou o tratamento, que cuidados ele deve ter, se ele tem que voltar periodicamente ou não? Como é que funciona isso para ele? Já saiu do consultório com sorriso bonito, está lá sorrindo, esse sorriso maravilhoso, como o seu sorriso agora aí. Ele precisa fazer o que depois? Então, os controles periódicos que eu considero, ele é fundamental, né? Porque nesses controles eu vou ver se a pessoa está higienizando bem, como que está a adaptação das facetas, seja das resinas. Porque a partir do momento que há acúmulo de placa na interface, seja dente e restauração, seja dente e faceta, então vai comprometer a longevidade do tratamento estético. Ele vai começar a escurecer borda, né? Claro que também está muito relacionado com a adaptação. Se ele está bem adaptado, vai acumular menos. Mas a gente precisa saber se o cliente está fazendo isso, se está cuidando do que nós fizemos. Então, a maior garantia para você ter a longevidade no tratamento estético é ficar fazendo os controles periódicos. Controles periódicos. Isso. E cada tipo de tratamento a gente vai determinar um período. No caso de algum
tipo mais complicado. É necessário se fazer como se em medicina se faz junta médica. No seu caso, seria diferente? Juntar mais de um ou dois profissionais de especialidades diferentes para tratar do mesmo paciente? Existe sim. A maioria dos casos nós planejamos com a equipe, porque a beleza do sorriso, ela envolve dente, ela envolve gengiva, né? Então envolve oclusão. Então, tem pessoas que têm os dentes super bonitos, mas eles estão desalinhados. Então, eu vou precisar me sentar com um ortodontista. Tem alguns que precisam de tratamento estético na gengiva, de fazer uma plastia gengival. Então, eu vou ir conversar com a periodontista, né? Então, tem casos que precisa fazer implante, a pessoa quer fazer com sedação, e aí lá vai lançar a mão do anestesiologista. Então, nesse caso, é uma gama de profissionais que vão se voltar a esse cliente para dar o melhor resultado. Por isso que é importante, numa clínica, você dispor no mesmo espaço físico, naquele mesmo ambiente, gabinetes diferenciados com profissionais dessas áreas todas. Passa a ser um trabalho em conjunto. Exato. A ideia é uma equipe multidisciplinar, né? Para qualquer tipo de especialidade que você precise, que o cliente precise, a gente possa dar essa resposta de forma que a gente consiga um sorriso agradável. Qual o parâmetro? Você, como profissional que cuida disso, cuida da beleza dos dentes, da beleza do sorriso, quais os parâmetros que você se baseia para dizer que uma pessoa está ou conseguiu ficar com um belo sorriso? O que é o belo sorriso como profissional? Dentes claros, eu gosto de dentes claros, né? Um sorriso harmônico, né? Considerando os dois incisivos centrais maiores do que os laterais, porque o dente ele deve seguir o formato, na realidade, do lábio inferior. Nunca ninguém, poucas pessoas pensam nisso, mas quando a gente vai reconstruir o sorriso, a gente se baseia apenas no lábio, né? Então, ele deve seguir o formato do lábio. A pessoa que tem um lábio inferior mais arqueado, a gente deve considerar um lábio os dentes mais arqueados. Então, eu considero, né, gengiva saudável, os dentes claros, bem alinhados. Eu vou lhe fazer uma última pergunta, Jamile, por conta do diretor do programa. Eu acho que ele está com raiva, porque a gente está falando de sorriso bonito. Ele está me olhando com um sorriso amarelo, mostrando o reloginho. Já mostrou 2 vezes. Mas acontece o seguinte, eu tenho que fazer a última pergunta, mesmo que você responda rapidinho. Existe idade limite para se fazer esse tratamento? A idade limite que eu considero seria, em média, 16 anos, né? Uma forma mais, digamos assim, mais precisa seria fazer a radiografia e ter certeza que houve fechamento total do ápice dos dentes, né? No caso, para se fazer um clareamento. Tem casos antes que a gente faz até, digamos assim, criança chegou com aquele espaço entre os dentes. Uma jovem adolescente está com 15 anos e tem um espaço, 14 anos, e quer fechar. E daí a gente vai e fecha com resina. Aí já tem menos, digamos assim, uma restrição menor, digamos assim, em relação à radiografia. Não há necessidade. Mas, em média, considero isso, 15 anos. Beleza. Jamile, eu só tenho que lhe agradecer. Finalmente a gente fez essa entrevista, que eu tenho certeza o telespectador ficou atento, porque a beleza é uma coisa que chama a atenção de todos nós. E um sorriso bonito, de fato, é muito bacana, porque conquista, porque de fato você se apresenta super bem na hora em que você dá um sorriso. Sorrir, já dizia o velho ditado, é o melhor remédio. Eu só tenho que lhe agradecer por essa maravilhosa entrevista que você me deu e dizer que você é convidada para voltar sempre ao nosso programa Ponto de Vista. Eu agradeço demais o convite, né? Agradeço a oportunidade de estar aqui. Você é muito querido e eu espero ter ajudado a todos que tenham dúvidas aqui. Com certeza. E a você, meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectadora, muito obrigado pela sua audiência. E a certeza que no próximo Ponto de Vista traremos outro assunto do seu interesse.
Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fecomércio RN. Trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Esther Bom. Surpreenda-se. Novos sabores. Muitas delícias. Unifacex. A única universidade do RN com o IGC4. Incó. Experiência que faz história. Sicredi, gente que coopera, cresce.